Vamos dar início então mais uma aula aqui com muito carinho. E agora eu quero falar sobre a ação. A ação. É muito importante que o advogado, a advogada, o operador do direito entenda esse contexto não só prático, mas também teórico, para que possa acertar qualquer questão, em qualquer prova, diante de qualquer banca, e também na vida prática. O processo civil, como ciência autônoma, ele surgiu em tempos relativamente recentes, até meados do século XIX, aproximadamente. Não havia uma separação muito clara entre o direito processual e o direito material. Quando o direito de alguém era desrespeitado e a vítima era obrigada a ir a juízo, entendia-se sim que a pretensão por ela colocava perante a justiça nada mais era do que o seu direito material. Esse era o entendimento de fato. Em movimento de fato, confundia-se o direito de ação como o direito civil subjacente à propositura da demanda. Para exemplificar e trazer de uma forma bem didática, se alguém tinha o seu direito de propriedade desrespeitado, por exemplo, e aí ia a juízo, entendia-se que ao fazê-lo apenas punha em movimento o seu direito de propriedade. O direito de ação não era autônomo, isso é, não havia direito de ir a juízo para postular uma resposta do Poder Judiciário a uma pretensão. Foi a partir da metade do século XIX que as coisas começaram a mudar. Foi ao longo da história da evolução do conceito de ação e também de como o processo civil ganhou autonomia. Esse desenvolvimento, gente, ele ocorreu sobretudo na Alemanha, espalhando-se depois que outros países, alguns nomes fundamentais na época, Mater, Oscar, doutrinadores, juristas, considerados já até então juristas. Este último autor da obra, que é considerada o marco inicial do processo civil, que é a teoria das exceções e dos pressupostos processuais, que é de 1868, com a ciência autônoma. Nesse momento inicial, aos poucos foi percebendo que uma coisa é o direito material e outra coisa é, de fato, o direito processual. Então, nós tivemos uma grande mudança. Outro exemplo também, uma coisa é a lei civil, atribuir àqueles que têm um imóvel registrado em seu nome, no cartório de registro de imóveis, o direito de propriedade. Outra coisa é alguém que considera proprietário e entende que é seu, que não está, que está sendo respeitado. Então, nós temos a diferença das petitórias e as ações processuais. Então, ficou amplamente divulgado o direito material, o direito processual, de forma separada. Então, para distinguir duas relações muito distintas, o direito material e a ação, o direito material e o direito processual, em um contrato de compra e venda existem dois sujeitos, o vendedor e o comprador. Se o contrato for regularmente cumprido e a obrigação satisfeita, a relação se extinguirá. Mas se algum dos participantes entender que não foi satisfeita, ou que foi de maneira inadequada, pode agir de duas formas: conformar-se, deixando de fato as coisas tal como estão, sem buscar satisfação da sua pretensão, ou ir a juízo, formular sua pretensão e pedir que o Poder Judiciário tome as devidas providências necessárias para satisfazê-la. É outro ponto também. Então, tema importante, tema relevante. Diante do direito de ação, o que eu quero trazer para você? Surge a figura da ação. A jurisdição, isto é, o poder de quem tem o judiciário. O judiciário tem o poder de solucionar os conflitos. Esse é o Poder Judiciário, dizendo o direito de cada um, estabelecendo quem tem razão também na peça. É inerte. O juiz não age, o juiz, o Poder Judiciário, não age, ao menos como em regra, se não for provocado. Em geral, não age de ofício. O Estado, por intermédio do juiz, a quem compete solucionar os conflitos, precisa ser provocado e a ação surge, então, como mecanismo pelo qual se provoca o Poder Judiciário para dar uma resposta a quem está pretendendo. Essa resposta é chamada de provimento ou tutela jurisdicional, é o nome dado para quem busca a juízo, busca o Poder Judiciário. Essa tutela é o nome. E a provocação da jurisdição por meio da ação. É a partir daí que a máquina judiciária se movimenta, começa a ser utilizada, porque formará o processo, a relação processual entre os três personagens principais que se desenvolverá no decorrer do processo. E isso, de fato, só ocorre quando alguém faz um requerimento, ou seja, peticiona ao Poder Judiciário. A natureza, após essas breves considerações necessárias, é possível compreender
porque a doutrina brasileira, de forma mais ou menos unânime, conceitua o direito de ação como um direito subjetivo, público, exercido contra o Estado. É o direito subjetivo porque o lesado tem a faculdade de exercê-lo, ou não, né? E também contra o Estado porque a ação põe em movimento a máquina do Poder Judiciário. O termo ação, gente, isso é importante, ele compreende termo inércia, e a ação que tira, né, o Estado da sua originária inércia e o movimenta rumo à tutela, que seria a tutela jurisdicional, ou provimento jurisdicional, nome utilizado. Então, a ação e os demais institutos fundamentais do processo civil, que é a jurisdição, exceção e processo, a ação tem, sim, um dos 4 institutos fundamentais do processo civil, e a jurisdição é uma das funções do Estado, e considera-se no poder-dever que este tem de substituir as partes, né, na solução dos conflitos de interesse, para que seja imparcial, não parcial, imparcial, proferida assim por quem não integra o litígio. Ponto importante também. As duas acessões de ação, a palavra ação pode ser usada em 2 acepções diferentes. Trata de uma palavra equívoca, com 2 significados distintos, sendo usada ora um, ora outro. Quais são, afinal, o significado é a pergunta que é feita. A ação, como direito de acesso à justiça, é o instrumento de direito de acesso à justiça. Em sentido mais abrangente, a ação é um direito subjetivo de acesso à justiça, o direito de obter do Poder Judiciário uma resposta, qualquer que ela seja, a todas as pretensões. Então, é direito incondicionado, que alguns dominam, né, para distingui-la como ação em sentido amplo. Nós temos também em sentido estrito, a palavra ação pode ser usada em outro sentido, e nesse sentido interessa mais perto ao processo civil, porque foi longa a evolução da teoria da ação, e desde o processo civil surgiu como ciência. Não é o caso examinar de forma mais detalhada, mas todas as teorias que surgiram a respeito desse segundo significado de ação é chamada da ação em sentido estrito ou nível processual, já que se está diante de um mero direito de acesso à justiça. Então, também é importante. A teoria que deve ser estudada também é a teoria concretista, ou teorias concretistas, né, da ação, que de fato não a conseguiam distinguir com clareza o direito material e o direito subjacente. Eram aquelas que condicionavam a existência do direito de ação ao próprio direito material. Então, essa teoria, daí porque só consideravam ter havido ação em sentido estrito quando o final fosse proferida uma sentença de procedência, isto porque quando o pedido do autor fosse acolhido. Para ele só tinha ação quem, ao final, tivesse razão. Também uma teoria que leva em consideração só a procedência do pedido, né? Então, não leva à utilização do instrumento processual, depende do resultado. Outra teoria também, a abstratistas, né? Ou abstratistas pura. Essa teoria, para os seus defensores, havia ação em sentido estrito, independente do tipo de resposta dada para o Poder Judiciário, fosse a sentença de procedência ou improcedência da extinção sem resolução do mérito, e para essa corrente não havia diferença, portanto, entre ação em sentido amplo e ação em sentido estrito. Entre a ação em sentido estrito e o direito de acesso à justiça, nós temos aí garantido constitucionalmente também, é importante falar. Então, também é importante. Outra teoria que nos interessa também, para esgotar o assunto, é a teoria abstrativista, né, ou abstrata eclética, né, eclética, que é um nome dado também para aqueles que então se formulou uma corrente intermediária, apelidada de teoria eclética, né? O seu grande defensor, divulgador, foi o jurista italiano Enrico Tullio Lieberman, né? Homem que teve grande importância para os estudos do processo civil, inclusive no Brasil também. Então, também mais uma teoria que nos interessa para esgotar o assunto. A exceção também é a ação. Se o direito de ação aparece como direito a uma resposta de mérito, a pergunta é como ficam as execuções, né? E também nelas haverá resposta de mérito, como no processo de conhecimento, e é preciso não confundir a teoria abstrata, eclética, exige que para a sua caracterização, a caracterização da ação, haja o direito de uma resposta de mérito e não que haja necessariamente o direito de uma sentença de mérito, mas a resposta de mérito e a sentença de mérito são coisas diferentes, claramente sim, né, são coisas diferentes, então a resposta é algo muito mais abrangente do que a sentença. Então, temos essas classificações. Teorias, né, essas teorias.
De fato, nós podemos dizer sim que a teoria abstrata eclética, ou abstrastita, né, eclética no Brasil, foi poderosa, a influência de Lieberman no Brasil, tendo entre os discípulos, né, o professor Alfedro também, que também ficou muito conhecido, autor do projeto que resultou o Código de Processo Civil de 1973, e entre nós foi acolhida a teoria eclética. Então podemos dizer que no Brasil a teoria abstratista eclética é a teoria utilizada por nós aqui no Brasil, tanto pelo código atual como pelo código anterior. E no Brasil, a palavra ação pode ser empregada em dois sentidos diversos: no amplo, como o direito de acesso à justiça, de movimentar a jurisdição, e ordinariamente inerte, enfim, o direito de obter uma resposta do Poder Judiciário a todos os requerimentos a eles dirigidos, e no estrito, como o direito à resposta de mérito. Tá? Então é importante também dentro dessa análise. Então, classificando essas teorias, né, para entender melhor a nomenclatura, é importante saber que nós temos dentro dessa sistemática da teoria da ação as condições como matéria de ordem pública. Isso também faz toda a diferença. As condições constituem para uma ação matéria de ordem pública a ser examinada de ofício pelo juiz, pois não se justifica que o processo prossiga quando se verifica que não poderá atingir o resultado almejado. Então, também é uma condição como matéria de ordem pública também. Em relação às condições da ação, as duas condições da ação, nós temos a legitimidade, a de causa, e o interesse de agir, também muito falado. Na legislação processual anterior eram 3, né? Pois acrescentava-se também a possibilidade jurídica do pedido, mas já Lieberman, a partir da terceira edição do seu manual, passou a sustentar que poderiam, afinal, ser reduzidas a 2, legitimidade e interesse. E assim ficou, né? E assim ficou. A legitimidade ad causa, ela é mencionada assim, especificamente no artigo 18 do Código de Processo Civil, que estabelece que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado por ordenamento jurídico. Então, nós temos a classificação da ad causa nesse sentido. Então, muito importante também. Lembrando que dentro dessas classificações, vale também entender que nós temos a substituição processual, a legitimidade extraordinária. Outra classificação dentro da legitimidade extraordinária, já aprofundando, é representação. Não se pode confundir legitimidade extraordinária com representação. Imagine-se que um incapaz, ele precisa ir ao fórum, a juízo, ao Poder Judiciário, postular um direito. Por exemplo, né, um menor abandonado pelo pai, pensão alimentícia, que precisa de alimentos. Ao ajuizar a demanda, ele figura como autor, mas será demandante. Mas como é incapaz, é preciso que venha representado pela sua mãe ou por quem tem a sua guarda. O incapaz estará em nome próprio, ele, o autor, e objeto de muitos erros, de muitos colegas advogados, defendendo o direito próprio. Na legitimidade extraordinária, aquele que figura como parte postula ou defende o direito alheio. E é o que ocorre, por exemplo, se a lei autorizar X a ajuizar uma demanda em nome próprio, mas na defesa os interesses de Y. Né? Então, diante disso, haverá uma dissociação, aquele que configura como parte X, que não é o titular do direito, é o titular do direito Y, e não é quem figura como parte. Tá? Então, ponto importante também. Dentro do substituto, né, o substituído, para poder melhor distinguir as personagens do processo que resultam da legitimidade extraordinária, é melhor nomeá-los, né, para ficar mais didático. O que figura como parte, sem ser o titular do direito, será chamado de substituto, ou substituto processual, que é o titular do direito, que não é parte. De fato, será aquele que é titular do direito, mas não é parte, será denominado substituto ou substituto processual. Então fica bem didático assim, para que a gente não erre. Né? Então, exemplo importante também, tá bom? Temos aqui também, eu quero que você imagine uma outra situação, vamos imaginar 2 ou mais pessoas, proprietárias do mesmo bem, nós vamos usar o nome de condomínio, cada qual dos condôminos não sendo dono da coisa toda, ele é titular de uma fração ideal, então são condôminos, podem reivindicar também de terceiros e defender sua posse também, acho que é outro exemplo importante, tá? Então, também nos interessa dentro do nosso estudo aqui. Então, vamos lá. Diante dessas classificações teóricas, né, eu quero voltar no interesse de agir, né, que também é importante dentro desse contexto, a legitimidade extraordinária e os interesses coletivos. O interesse de agir também é uma nomenclatura que nos interessa. O interesse de agir ele aparece no artigo 17 do Código de Processo Civil. A regra é, para postular em juízo é necessário ter legitimidade. O interesse de agir exige o preenchimento do binômio necessidade e adequação.
Então, falou interesse de agir, tem que ter necessidade e adequação. E é preciso que a pretensão só possa ser alcançada por meio do aforamento da demanda e que seja adequada para a postulação formulada. Há os que ainda incluem, né, a utilidade como elemento de interesse de agir, outros não. Então, utilidade, alguns doutrinadores incluem, outros não. Então, ponto também importante dentro do nosso estudo aqui também, tá bom? O estudo teórico, ele é necessário para que a gente possa, de fato, conseguir ter sucesso dentro de qualquer questão. Dentro dos elementos, nós temos que estudar os elementos da ação. É outro aspecto de grande relevância para a compreensão do tema. E os elementos da ação, que não se confunde com as condições, são coisas diferentes, estas são requisitos que devem ser preenchidos para que exista o direito de ação em sentido estrito. Se o autor não preenche, será carenciador, já os elementos servem para identificar a ação e funcionam como uma espécie de carteira de identidade e por meio deles que, comparando duas ações, será possível verificar se são idênticas de fato, caso em que haverá litispendência ou coisa julgada, que se são semelhantes, caso, né, em que poderá haver também conexão ou continência, ou se são completamente diferentes. E também os elementos da ação são 3, né? As partes, então anote aí, elementos da ação, partes, pedido e causa de pedir. Se modificarmos qualquer um deles, alteramos a ação, o que é de grande relevância, porque o juiz, ao prolatar uma sentença, fica adstrito mesmo, ao que foi postulado na petição inicial, não podendo julgar nem diferente do que foi pedido, nem a mais, né? Se fizer, a sentença é extra petita, nome utilizado, ou ultra petita, então ponto importante. Em relação ao estudo das partes, parte é quem pede a tutela jurisdicional em face de quem ela é postulada. Em resumo, o autor é aquele que pede e o réu é em face de quem é pedido. O pedido é formulado, né? Em face de quem o pedido é formulado, nós temos a figura do réu. Então, também dentro desse estudo das partes. O pedido pode ser classificado como pedido imediato e imediato. O pedido imediato, de fato, o segundo elemento da ação, que é o pedido, que se de fato desdobra, né, em 2, imediato e imediato, também não pode ser objeto de confusão, porque o pedido imediato ele é o provimento jurisdicional que se postula em juízo. E é o tipo de provimento que se aguarda que o juiz defira, né? O autor no processo de conhecimento pode pedir que o juiz condene o réu que continua ou descontinua uma relação jurídica que declara a sua existência. No processo executivo, por exemplo, que conceda uma tutela executiva com a prática de atos satisfatórios. E é preciso que de fato, né, é preciso sim que na petição inicial o autor indique qual é o provimento que espera que o juiz profira de interesse de agir, o que não impedirá se tornar juízo formulando desta feita o pedido apropriado. Então, eu trago para você, é preciso que ele identifique qual é o bem da vida dentro desse processo, tá? Então, importante também. Outra classificação que é feita dentro do nosso universo jurídico é o pedido certo e determinado, pedido genérico. Os artigos 322 e 324 do Código de Processo Civil estabelecem que o pedido deve ser certo e determinado. Certo é aquele que identifica o seu objetivo, permitindo que seja perfeitamente visualizado. Determinado já significa que é pedido líquido, em que o autor indica a quantidade que pretende receber. Os incisos do artigo 324 estabelecem hipóteses excepcionais, de fato, em que se admitem pedidos ilíquidos ou genéricos, em regra são atuações em que não seria razoável exigir do autor na inicial que indicasse com precisão ao que pretende na peça, né? Então, isso é importante também, então, dentro dessa classificação. Outro ponto que eu queria tratar com você, os pedidos materialmente diferentes, mas processualmente equivalentes. É um termo muito utilizado também. Pode ocorrer que a lei material conceda ao titular um direito violado, duas soluções alternativas, né? Então, de forma alternativa. Então, eu trago como exemplo a ação remeditória e a ação minores, né? Que é outro nome utilizado. Então, eu posso fazer um pedido cumulativo ou alternativo, então também é importante. Então, diante disso, vamos pular para a causa de pedir. E a causa de pedir é importante estudar os fatos e os fundamentos jurídicos. Quando nós falamos do terceiro elemento da ação, é o mais complexo, sem dúvida nenhuma, é a causa de pedir. E de acordo com o 319, a petição inicial indicará os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido. E são dois, né, componentes da causa de pedir,
quando se vai a juízo formular um pedido, é preciso apresentar o fundamento, a justificativa pela qual se entende que o juiz deva acolher a pretensão e conceder o provimento jurisdicional postulado. A atividade jurisdicional, ela é silogística, né, o nome que é utilizado, que pressupõe a relação entre uma premissa maior e uma premissa menor, e a conclusão, daí se pode extrair o exemplo clássico da premissa maior, todo homem é imortal. Premissa menor, né, Sócrates é homem, então, isso dentro da teoria, então, importante também, tá bom? Então, legal. Então, dentro desse estudo, podemos dizer agora que a gente conhecemos, de fato, essa teoria importante para aplicação na prática dentro dos nossos ensinamentos, tá bom? Então, faz toda a diferença isso, hein? Quero lembrar também você que nós temos a classificação quanto ao tipo da atividade exercida pelo juiz. As ações classificam, sim, de acordo com o tipo de atividade que o juiz é predominantemente chamado a exercer ao longo do processo. Tradicionalmente, conhecimento ou cognitivas, ou as de execução, que formarão, né, processos de conhecimento e execução, e que se distingue também cada uma delas, tá? A grande diferença de cada uma delas é que a atividade que o juiz é chamado a desempenhar é uma, na execução é outra, né? Um exemplo, no conhecimento pede-se que ele profira uma sentença, já na execução não, cobre, né? Dê o resultado, o provimento jurisdicional. Então, são consequências diferentes. Na execução, providências concretas, materiais, destinadas à satisfação do direito. Outra classificação importante é o tipo de tutela. E aí nós temos a classificação da tutela cognitiva, condenatória, constitutiva e declaratória. Dentre as ações de conhecimento, é possível identificar 3 tipos fundamentais: a condenatória, constitutiva e a declaratória, conforme o tipo de tutela postulada. Nas 3, gente, pede-se, sim, sempre uma sentença. As declaratórias são mais simples que as demais, porque nelas o juiz se limita a declarar a existência ou inexistência de uma relação jurídica. O que se pretende obter é uma certeza jurídica. Eu só vou buscar o Poder Judiciário para ter a certeza jurídica, eu uso o capião, porque eu já tenho posse, mas pacífica, ânimos nome, um exemplo. A sentença declaratória não impõe obrigações aos litigantes, por isso não constitui título executivo, mas torna certa uma condição jurídica que, embora já existisse, que é a posse, um exemplo, não era reconhecida de fato. Então, trago como exemplo quando houver dúvida a respeito da paternidade de alguém também que queira saná-la, bastará que o juiz o declare. Também acho que é um grande exemplo, muito didático. Afinal, o autor é ou não filho do réu. Já a tutela constitutiva é aquela cuja finalidade é modificar, construindo ou desconstituindo, né, uma relação jurídica. Então, outro exemplo que eu dou é as ações de separação, né, judicial, o divórcio. Acho que é um exemplo bem claro. Também, em relação às ações constitutivas, elas podem ser positivas ou negativas. Tá? Positivas, aquela situação que criam relações jurídicas até então inexistentes, como o reconhecimento de união estável, um exemplo. E as desconstitutivas são as que desconstituem. Né? O que caracteriza a sentença constitutiva é a criação de um estado jurídico distinto do anterior. Então, a ação desse fato que busca esse pedido tem esse efeito. Por fim, a ação condenatória é aquela que visa a formação de um título executivo, que arbitrará o valor, a possibilidade de valer-se da via executiva, tornando-se a realidade aquilo que foi reconhecido. A finalidade é compelir alguém do cumprimento, né, de uma obrigação inadimplida. Então, também importante aqui estudando essa teoria. Tá bom? Então, espero você na próxima aula. Muito obrigado. Na próxima aula nós vamos tratar do direito de defesa à exceção. Tá bom? Um abraço.